Meus queridos, bem-vindos novamente, ainda continuando com aquela chuvinha, e vamos continuar também com o nosso conteúdo, certo? Vamos falar hoje de ciclo trigonométrico, tá bom? Então, basicamente, como vai funcionar a nossa ideia? Ele vai ser uma representação gráfica, tudo bem? Relacionando as razões trigonométricas que vocês já viram, que é o seno, o cosseno, a tangente, e outras relações, como secante, cossecante, cotangente, tudo isso relacionado no ciclo trigonométrico, tá bom? De que forma vai funcionar? Ele vai ser uma circunferência de raio 1, tudo bem? Onde os extremos dele aparecem aqui para vocês. Ele vai até 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 e 0, menos 1 e assim por diante. E vale lembrar que ele é centrado na origem, ou seja, ele parte do 0, 0 aqui, e ele divide essa circunferência em 4 partes iguais que nós chamamos de quadrantes. Tudo bem? Você conta os quadrantes no sentido anti-horário. Para quem não costuma ver em relógio de ponteiro, você vai contar da tua direita para a tua esquerda. No caso, vem aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, aí vai descendo, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tudo bem? Então, essa vai ser a nossa representação. Uma circunferência de raio 1 que parte em 4 quadrantes iguais. Tudo bem? E esses ângulos formados por essa repartição do eixo podem ser contados tanto em graus quanto em radianos. Tá bom? Da seguinte forma, a minha origem aqui vai ser o zero. Quando eu chegar no eixo y para cima, eu vou fazer, se for em graus, vou fazer em 90 graus. Continuando, quando eu completar meia volta, quando eu chegar na outra extremidade do eixo X, eu vou ter 180. Quando eu chegar na extremidade de baixo do eixo Y, eu vou ter 270. E quando eu chegar no final do círculo, quando eu completar a volta, eu vou ter 360 graus. Tudo bem? São diferenças de 90. Se você for olhar, era 0, passou 90, somou mais 90, virou 180. Somou mais 90, virou 270. Somou mais 90, virou 360. Tudo bem? São 4 partes iguais de 90 graus. Eu posso fazer essa relação também com o radiano. Só que com o radiano fica um pouco diferente. Eu começo no 0 radianos. Você sabe que meia volta vale π. Está bem aqui no final. Aí, se você for ver, lá onde está o 180, aparece o π. Então, meia volta vale π. E quanto valeria um quarto de volta? Tudo bem? Bom, um quarto de volta está bem aqui. Ele vai ser metade da metade. Se metade vale 80, a metade disso vai ser o 90. A mesma coisa vale para o π. Se era π, a metade de π vai ser π dividido por 2. Tudo bem? Então vai ser sempre assim. É π dividido por 2. Aí de novo. Mais π dividido por 2, que vai dar π. Se você somar de novo o π sobre 2, vai dar 3π sobre 2. E quando completa a volta, ele dá 2π. Tudo bem? Mas te atenta a isso. Meia volta π, uma volta completa 2π. E esse π sobre 2 e o 3π sobre, o 3π sobre 2, eles vão ser esses meio termos aqui, tudo bem? Eles vão ser relações com o 90 e com o 270, tá bom? E aonde entra a trigonometria linda nisso? Bem, cada um desses eixos vai representar algumas relações para a gente. No caso, o eixo X, ele vai representar para a gente as relações de medidas do cosseno. O cosseno, não sei se você já reparou, mas naquela tabelinha de trigonometria que vocês veem, os valores dele nunca são maiores que 1. Então esse ciclo aqui ele fecha a ideia da abertura. Tudo bem? As medidas do cosseno elas vão sempre de 1
até menos 1. Tudo bem? A mesma coisa vai valer para o seno. Só que o seno ele é representado no eixo Y. Então ele vai de 1 até menos 1. Tá bom? E onde é que entra essa relação do círculo? Não sei se você reparou, talvez você tenha notado, que naquela tabela trigonométrica, o que aparece para a gente é que alguns valores são iguais. Por exemplo, o seno de 30, você sabe que vale meio. Mas se tu for ver, o cosseno de 60, ele também vale meio. Então, tem alguns pontos aqui onde os valores são iguais. E é isso que vai ser representado nesse ciclo aqui. Tudo bem? Por exemplo, bem aqui esse ponto pode ser, como eu falei, aqui nós temos a relação para o ângulo de 30. Então, para o cosseno aqui, está fazendo quanto? 30 graus. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mas para o seno, ele está fazendo um ângulo de 60. Como é que eu sei disso? Porque lembra, esses espaços aqui medem 90. Então, para o seno ele faz 60. O seno de 60 também é raiz de 3 sobre 2. Aqui tu vai ter essas relaçõezinhas entre aquela tabela que vocês já tinham visto, tá bom? E a tangente, onde é que ela entra na história? A tangente, pessoal, ela vai aparecer como uma linha que toca bem na lateralzinha da minha circunferência, tá bom? É só completando aqui, esqueci de passar o slide, perdão por isso. O eixo X representa o meu cosseno, o eixo Y representa o meu seno. Tá bom? E a tangente vai ser representada como aquela relação que vocês já tinham visto, que é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Tá bom? Nos estudos trigonométricos existem arcos que possuem medidas maiores que 360. Tudo bem? E isto é, eles possuem mais de uma volta. São conhecidos como arcos côngruos. Tá um textão aí bonito para vocês. Então, o que vai ser esses nossos arcos côngruos, pessoal? Eles vão ser medidas formadas a partir de mais de uma volta na minha circunferência, tudo bem? Em que sentido? Em que sentido? O que vai acontecer? Imagina que a gente está girando uma roleta, tudo bem? E obviamente tu vai dar mais de uma volta. Só que querendo ou não, a roleta ela sempre vai te mostrar os mesmos resultados. Só vai mudar porque tu ficou girando ela. É a mesma ideia para arcos côngruos. Por mais que eu dê mais de uma volta, a representação deles são sempre aqueles valores originais que já estavam presentes no círculo. A única diferença é que a gente vai estar com números muito maiores. Aí como é que a gente pode reduzir essa galera? A gente vai dividir esse arco, esse valor dele, e vamos dividir ele pelo valor de uma volta. Se tiver em radianos, a gente vai ter lá a representação para uma volta. Se tiver em graus, vamos ter a representação para outra volta. Vamos fazer um exemplo que eu acho que fica mais fácil de ilustrar isso para vocês. Qual é a primeira determinação positiva do arco 864? Olha só uma coisa, esse arco ele é muito maior que 360. Então, se você fosse procurar um valor para ir na tabela já no transferidor, tu não ia encontrar uma medida para ele exata. A gente vai fazer uma redução. Isso quer dizer o que para a gente? Que esse valor aqui ele já deu mais de uma volta no meu círculo. Como está em graus, eu vou dividir pelo valor de uma volta em graus, que é o 360, tudo bem? 864 dividido por 360 pode ficar um pouco enjoado de fazer na hora, mas a tabuada do 360 não é tão difícil. Se eu multiplicar 360 por 2, eu vou ter o valor 720, já está bem próximo. Então, eu devo ter aproximadamente 2 voltas. E é isso que eu fiz. Eu dividi por 2, esse carinha bem aqui, e me sobrou como resto o 144. O que isso vai significar para a gente? Quer dizer que esse arco aqui, ele deu 2 voltas completas
e parou no ângulo de 144. Então ele pode ser representado como o ângulo de 144. Tudo bem? É uma redução que a gente faz para ficar fácil de trabalhar também. Então, só completando, são 2 voltas completas e a sua determinação é 144. Um outro exemplo agora, a gente vai trabalhar um pouco com radianos, tá bom? Pode parecer um pouco chato esse exemplo, mas ele é muito interessante de se fazer. No ciclo trigonométrico, em qual quadrante está localizado o arco de menos 25π sobre 4 radianos? Professor, está aparecendo o valor negativo aí. Eu sei. Mas relaxa que tu vai conseguir fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai quebrar esse carinha aqui pra gente. Como assim? Olha, o menos 25π sobre 4, o 25 ele é próximo de um número que dá para dividir por 4. Se você for olhar bem aqui, o 24 ele é divisível por 4 e está bem próximo do 25. Então eu vou quebrar esse 25 em 2 partes. Eu vou quebrar ele em 24 sobre 4 e 1 sobre 4. Tudo bem? Como está negativo e eu quero que eles se somem, eu tenho que manter o sinal, tenho que pensar nisso. Tudo bem? Então, menos 24π sobre 4 menos π sobre 4 é a mesma coisa que 25π sobre 4. Dá uma pausa, analisa isso que está aqui na tua frente, tudo bem? E vamos continuar. Então, agora bora analisar o que a gente já tem. O que é esse 24π sobre 4? Se eu dividir o 24 por 4, vai dar quanto? Vai dar 6 e o pizinho aqui do lado. 6π. Tu lembra quando era uma volta? Uma volta em radianos era a mesma coisa que 2π. Então 6π vai ser 3 voltas. Tudo bem? Professor, mas está negativo. Eu sei que está negativo. Isso significa que ele deu a volta ao contrário. Tá bom? Sem mistério. E agora a grande pergunta. O que diabos é o menos π sobre 4? Bom, esse carinha que sobrou aqui vai ser justamente a parte que está faltando do nosso círculo. Tudo bem? A parte do arco que está faltando. Vale lembrar lá daquele quadrantezinho que a gente tinha. Se esse cara aqui fosse positivo, ele estaria indo para um lado. Como ele é negativo, ele vai seguir um outro caminho. Olha só uma coisa. Eu sempre vou ter 2 opções. De tu poder ir para cima ou para baixo. Como é que vai funcionar? Quando tu vai para cima, tu vai no sentido anti-horário do relógio. Só que quando a gente fala de ciclo trigonométrico, esses quadrantes, quando tu vai no sentido anti-horário, é o sentido positivo do negócio. Pode lembrar que aparece lá o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O anti-horário é o sentido correto. Se tu for no sentido horário, tu tá indo na contramão. Então, quando tu vai no sentido horário, tu tá indo de forma negativa. Então, esse menos π sobre 4 aqui, ele está indo no sentido horário. Então, quer dizer que esse carinha aqui, ele desceu. Agora, quanto ele desceu? Caso você não consiga ver logo de cara com o π sobre 4, tu pode fazer aquela conversão. Π sobre 4, pessoal, é a mesma coisa que 45. Como estava negativo, menos 45, tá bom? Então, ele desceu 45 graus. Se ele desceu 45 graus, ele vai estar nesse pedacinho aqui que representa o quarto quadrante. Mais ou menos bem aqui, tá bom? Então quer dizer que ele deu 6 voltas ao contrário e parou 45 graus para baixo. Tudo bem? Ou se tu fosse ver a risca, seria no ângulo de 315, se tu fosse ver pelo caminho positivo da história, tá bom? E é isso, pessoal. A gente fecha aqui essa relação de arcos côncavos, tá? Falta mais uma parte para a gente fechar a relação de ciclo. E é isso. Por hoje é só.